eu quero te apresentar um pouco da minha história. Sabe, eu sou um pouco como você. Comecei minha vida profissional aprendendo e fui me descobrindo. Eu venho de uma família empreendedora, meu avô teve muito sucesso e sempre foi um exemplo para nossa família. Minha mãe teve lojas de roupas e com 18 anos eu já estava participando do dia a dia na loja. Depois de um tempo, ela decidiu vender as lojas e foi trabalhar juntamente com meu pai numa concessionária de carros. Por conta disso, eu me motivei e acabei fazendo administração de empresas justamente para atuar no negócio da família. Quando me formei, depois de anos de preparação, olha só como é que é a vida da gente, né? Meus pais, com o plano real e as condições de mercado, faliram. Justamente naquele ano, eu estava me formando e a empresa estava falindo. O que aconteceu? Eu realmente tive que me mexer e buscar o meu espaço. Iniciei a minha trajetória profissional numa escola de inglês, com metas arrojadas e com um trabalho de vendas muito agressivo. Bom, para mim aquilo foi uma escola. Veio a minha primeira oportunidade como líder de equipe e que me mostrou o que eu gostaria de fazer dali para frente. Tive que lutar, estudar, aprender, mudar e começar tudo de novo, buscar o meu espaço, que na verdade estava muito em cima da zona de conforto dos negócios da família. Agora eu estava com um mundo novo para desbravar e construir realmente a minha história, correr atrás. O meu líder viu meu potencial, minha gana e com 23 anos passei a liderar pessoas. Passei a construir a minha história e eu tive o privilégio de ter um grande líder, que eu já vou falar para vocês quem foi. Acredito que muitos de vocês conheçam ele. E ele me deu muitas oportunidades, uma delas foi de liderar a equipe. Eu trabalhei com ele quando ele estava em expansão na sua rede de escolas de inglês e eu gerenciava a escola de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Neste momento, ele já tinha filiais por todo o Brasil. E eu tinha muitos desafios na gestão de equipes. As metas eram arrojadas, nós tínhamos que ter estratégia, planejamento para alcançar o resultado almejado. Ele foi um dos grandes líderes que me ensinou muito sobre como inspirar, influenciar e engajar essas pessoas para produzirem e gerar resultado. Hoje, quando leio o livro dele, deixa eu pegar o livro dele aqui, ó. Eu me transporto para as reuniões. Eu fico olhando aqui o que ele escreve nesse livro e eu me transporto para as reuniões naquela época na qual ele falava, né? Parece que eu estava ouvindo a voz dele nos dizendo como ter uma mentalidade evoluída e vencedora. Ir em frente com planejamento, organização e gerar energia na equipe. Você já associou de quem eu estou falando? Estou falando no Flávio Augusto. Pois é, eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Ele é um empreendedor de sucesso, hoje um bilionário, já teve time de futebol em Orlando, um dos donos da plataforma meusucesso.com, escritor de livros. Hoje ele adquiriu novamente a Wiser Educação, para mim o WhatsApp, redes de escola de inglês que hoje virou uma franquia, né? Hoje quando eu falo num curto espaço de tempo aí, de alguns anos pra cá. Às vezes eu me perguntava, mas será que o Flávio ou ele é doido ou ele vai dar muito certo na vida? Pois eu trabalhei com ele em 98 e ele já estava sempre adiante do seu tempo, sempre muito inovador, arrojado, que chegava até a assustar a gente. Com essa vivência com Flávio Augusto, eu consegui entender de forma prática o verdadeiro significado do engajamento numa equipe, pois trabalhei com o melhor líder e professor que alguém poderia ter. Tive resultados extraordinários e vi que ele não é louco, não. Ele é extraordinário.
Depois dessa experiência, eu resolvi que eu tinha que estudar mais, me especializar, e neste momento fui trabalhar numa empresa de grande porte no setor de educação e empreendedorismo, onde eu cresci muito como profissional e aprendi também muitas coisas. Nós oferecíamos cursos, palestras, consultorias aos clientes e eu cada vez mais fui me apaixonando por esse universo de metodologias, que através delas pudessem levar empresas e pessoas para um outro nível de suas carreiras e desenvolvimento através do conhecimento, e que os ajudasse a gerir e gerar resultados em suas empresas. Trabalhei em diversos segmentos de negócios e tive a oportunidade de conhecer muitos tipos de negócios e seus funcionamentos nas suas diversas áreas. Nessa época, acabei completando um MBA em Marketing na ESPM. Nesse período, eu estava muito tranquila na empresa, gerando resultados, influenciando pessoas, e lá se foram mais 5 anos e a inquietação bateu. Eu era gestora de projetos no meu trabalho, tinha uma vida estável, confortável, e meu irmão foi morar na Austrália, do outro lado do mundo, né? E ele ficava me instigando com a ideia que eu deveria ir para lá, abrir a cabeça, abrir os horizontes. E foi um momento muito importante, uma escolha muito difícil, de dúvidas. Minha cabeça girava e era muito difícil fazer essas escolhas, até porque eu me encontrava feliz onde eu estava. Afinal, eu gostava do que eu fazia. Mas meus olhos se abriram e eu resolvi então aceitar esse convite e tomei uma decisão difícil e acabei indo morar na Austrália. Foi uma experiência incrível que eu tive, abri a minha mente, conheci outras pessoas, vivi como estudante, trabalhei muito e chegou a hora de voltar para os meus novos objetivos. E quando eu voltei de Sydney, na Austrália, recebi alguns convites de trabalho. Só que aí eu entrei numa fase que nenhum deles brilhou meus olhos. Parecia que nada me motivava, nada me alegrava. Não sei se você já se sentiu assim. Era como se eu tivesse sem propósito na vida e as oportunidades sempre eram mais do mesmo. Então, algo aconteceu. Vocês sabem que as escolhas definem o nosso destino. Uma escolha, ela pode te levar para caminhos e destinos inesperados. Eu encontrei um grande amigo e fomos tomar um café. Tínhamos trabalhado juntos em projetos de educação e empreendedorismo. Ele era um grande parceiro da empresa na qual eu trabalhava. E ele me conhecia e sabia que a forma como eu era, a forma como o que eu buscava, e sabe, aquelas pessoas que te dizem exatamente o que você precisa ouvir naquele momento. Bom, este meu amigo, Luciano, ele é diretor executivo de uma indústria, também é palestrante, treinador de vendas. E eu estava contando para ele que nada me atraía, que eu estava um pouco desmotivada e em meio a essa conversa toda, ele disse o seguinte: Cíntia, você é uma líder e pode passar isso para outras pessoas. Você tem muito a agregar na vida de outras pessoas. Esse comentário abriu em mim, despertou em mim, digamos assim, um propósito que estava adormecido e a vontade de fazer isso. Isso fortaleceu a minha autoestima, a minha autoconfiança. E por ser alguém que me conhecia, eu acreditava, eu dava muita credibilidade para o que eu fazia, para o que ele dizia. E na verdade ele foi uma pessoa que deu um empurrão, abriu meus olhos para esse novo horizonte. Sabe, todo momento de transição em nossa vida gera muitas ansiedades, gera desconforto e até muitas vezes passamos em não acreditar no nosso potencial. Não nos encaixamos
e começamos a achar que somos nós o problema, que nós temos um problema. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso. E em 2006 eu abri a minha empresa na área de gestão de pessoas. Nesses 16 anos atuando no mercado, eu também exercia liderança, pois eu tinha pessoas trabalhando comigo. Completei diversos cursos de capacitação, ressalto uma formação internacional com Leonardo Volk em coaching ontológico. Também me especializei em terapia de família e de casal, que me ajuda a ter um olhar mais sistêmico, um olhar para negócios familiares e as suas relações. E foram muitos projetos interessantes que eu acabei desenvolvendo, atuando. Também sou idealizadora de um software de gestão de pessoas. Essa ferramenta se chama Join People Profile Management Tool. Já tem dezenas de milhares de perfis aplicados. E uma assertividade incrível pelos feedbacks que recebo já há mais de 10 anos. Hoje atuo com palestras, treinamentos, consultorias e mentorias. São centenas de empresas atendidas e milhares de pessoas impactadas. Entre palestras, sessões de coaching, mentorias e treinamentos. Algumas milhares de devolutivas de perfis comportamentais e feedbacks dados a empresas e pessoas alcançadas e ajudadas. Eu digo para vocês, isto me motiva demais. No fim, sabe, sou que nem você. Já vivi bastante coisa, conheço o cair e o levantar. Ver a empresa da família quebrar não é nada fácil. Sei o que é recomeçar, ter fé, lutar e ver resultados extraordinários. Sei o que é recomeçar, mudar de ramo de negócios e no fim de tudo estar aí lutando que nem você, um dia de cada vez. Me dê a oportunidade de transformar você e a sua equipe para que vocês alcancem resultados extraordinários também. Quero ver você trazendo à tona o melhor de cada um que te rodeia. Que você seja a próxima história de sucesso que eu vou ter o prazer de participar. O sucesso é logo ali. Te espero na mentoria individual mais o curso Gestor 4.0.